sou o Magno Alves e hoje estou aqui para falar sobre raízes e retratos, a história quase esquecida. Queluz e seu povo. Queluz é uma pequena cidade do interior paulista, faz divisa com os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Queluz começou em 1800 com o aldeamento de índio turista, trazidos pelo ancião Vuitier, carinhosamente chamado de Mongo Velho. Situada na região leste do estado de São Paulo, cortada em toda a sua extensão pela Rede Ferroviária Federal de Sociedade Anônima, hoje MRS, pelo Rio Paraíba do Sul e pela rodovia Presidente Dutra. Essa aldeia cresceu em torno de uma pequena capela, onde hoje está a Igreja Matriz. Ela foi construída pelos índios escravos, feita em madeira de lei e taipa, sob o comando do catequista Padre Francisco das Chagas Lima. No dia 4 de março de 1842, nasceu a vila de São João Batista de Queluz. No dia 10 de março de 1876, foi criada a lei que a elevou à categoria de cidade. Porém, no dia 17 de abril de 1875, a lei número 29 criou a comarca de Queluz. Na Igreja Matriz encontra-se até hoje a imagem de São João Batista, trazida de Portugal em 1870. Seu padroeiro, até hoje, é São João Batista. E as principais fontes de riqueza da economia local eram cana-de-açúcar, milho, café e a pecuária. Mas o município se desenvolveu mesmo foi com a cultura do café, onde deixou importantes marcos rurais, como a Fazenda da Bela Aurora, Fazenda São José, Fazenda da Restauração, Fazenda do Garcei, Fazenda da Cascata, dentre muitas outras. Várias foram as pessoas que contribuíram para o crescimento recente da nossa cidade. Porém, vamos apresentar algumas pessoas tiradas da obra Queluz, Cidade dos Imortais, a história dos anônimos, e outras apresentaremos em obras futuras. Dentre os imortais, falaremos de José Alves de Oliveira e Maria de Lourdes Alves de Oliveira. Aqui nesta casa morou José Alves de Oliveira e Maria de Lourdes Alves de Oliveira, Dona Sinhá. E hoje eu vou contar para vocês um pouco da história de José Alves de Oliveira. José Alves de Oliveira, ele foi casado com Maria de Lourdes Alves de Oliveira, mais conhecida e carinhosamente tratada por Dona Sinhá.
Ela nasceu no distrito de Amparo, Barra Mansa. Veio para Queluz e casou com José Alves de Oliveira, com quem teve 16 filhos. José Alves de Oliveira era um homem muito sério, muito íntegro. Um homem que não admitia erro. Aqueles camaradas, o fio do bigode, valia muito mais que a assinatura. Ele trabalhava na carvoaria, ganhava muito pouco, família muito grande. Depois tinha a escola de maquinistas. Aí ele se formou maquinista, a vida então melhorou. Maria de Lourdes ficou viúva. Mairo Alves tinha 4 anos de idade. Todos os seus filhos me trouxeram muita alegria. Mas teve uma curiosidade muito grande na vida e na morte de José Alves de Oliveira. Ele tinha um grande amigo em Queluz, mas um grande amigo chamado Mauro Nogueira. Mauro Nogueira faleceu no dia 6 de setembro. E José Alves foi visitar o amigo no velório do amigo. No mesmo dia 6, José Alves passou mal e também morreu. Dona Sinhá fez a maior festa de Cosme e Damião do município de Queluz. Aqui nesta casa morou José Alves de Oliveira e Maria de Lourdes Alves de Oliveira. Dona Sinhá. O outro imortal é Catulino Norberto e Generosa Norberto. Nesta casa viveu Catulino Norberto e sua esposa, Antônia Generosa. Catulino Norberto nasceu aqui no município de Queluz, na fazenda do Garcês. Mãe de Catulino Norberto era uma escrava muito bonita, chamada Silvina da Conceição. Silvina teve um caso muito jovem com um fazendeiro, o dono da terra, o dono dos escravos. E desse romance veio Catulino. Catulino cresceu sem pai. Sua mãe, Silvina da Conceição, conheceu um outro escravo chamado Marculino Norberto. Casou com ela e deu o sobrenome a Catulino. E Catulino, aos seus 16 anos, 17 anos, ele foi para Campinas, a mando do fazendeiro, para aprender o ofício de mestre marceneiro. Vindo de lá, Catulino assumiu a direção geral da Estrada de Ferro Central do Brasil, a parte de marcenaria, que ligava São Paulo a Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, Catulino conheceu o grande amor de sua vida, Antônia Generosa Felizardo. Dessa união tiveram vários filhos. E seus filhos Catulino praticamente obrigou a maioria deles a serem músicos. Catulino fez uma coisa que muitas pessoas desconhecem. A Lira Queluzense, ele foi um dos fundadores. Para agradar os músicos, ele foi a São Paulo e comprou um relógio de pulso para cada músico. Antônia Generosa, ela veio de Itamonte, era filha do Felizardo. E ela então conheceu o Catulino e nasceu a família do Catulino, que até hoje estão aí. O outro imortal é José do Amaral e Yara Amaral. E aqui morou Josézinho Amaral e Dona Yara. Josézinho é de uma família tradicional de Queluz. Dona Yara veio, ainda bem bebezinha, da cidade de São José do Barreiro. E agora nós vamos falar
saudoso senhor Zezinho Amaral e Dona Yara. José do Amaral, carinhosamente tratado por Zezinho Amaral, camarada muito bem quisto da cidade, trabalhador, trabalhava na Secretaria da Saúde. Uma coisa muito interessante. O senhor Zezinho Amaral e Dona Yara não se conheciam, mas foram convidados para serem padrinhos de batismo de uma criança. Chegando na igreja, depois de toda a cerimônia, o senhor Zezinho olhou para a Dona Yara e falou: um outro dia nós vamos entrar de novo aqui na igreja, mas será para o nosso casamento. E foi uma profecia que realmente se realizou. E aí, eles se casaram, tiveram vários filhos e, como num conto de fada, foram felizes para sempre. E naquele momento aconteceu tudo isso. Walter Martins da Silva e sua esposa Isaura Ramos da Silva. Aqui, nesta casa, morou Walter Martins e Dona Isaura Ramos. E agora, eu vou falar para vocês uma pessoa diferenciada. Saudoso senhor Walter Martins, carinhosamente conhecida em Queluz como Walter Jamada. O senhor Walter, ele era casado com Dona Isaura Ramos. Um casal perfeito. Desse matrimônio, vieram 3 filhos. Walter era o homem forte da justiça eleitoral em Queluz. E Walter tinha uma outra particularidade. Ele era fã, era um amante, era um adorador do futebol. Era um craque. Poderia não ter tanta habilidade com a bola, mas conduzia de forma magistral. Lembrando que Walter mereceu muito o nosso respeito e a nossa admiração. Aqui eles criaram seus filhos. Aqui foi dado o último filho. José Messias de Paula França. José França. Aqui nesta casa morava José Messias de Paula França, carinhosamente conhecido como Zezé França. E como não falar de José Messias de Paula França? O Zezé França era um farmacêutico que funcionava muito mais como médico do que próprio farmacêutico. Ele fazia os remédios, ele consultava as pessoas, enfim. O Zezé França era o anjo da guarda do município de Queluz. Ele teve 3 filhos no seu primeiro casamento e uma filha adotiva. Depois de muito tempo de viuvez, ele se casou de novo e, curiosamente, as 2 esposas tinham o mesmo nome, Ana. Esse segundo casamento também teve 3 filhos. O Zezé França não era um médico formado, mas ele era um médico de fato. Era um médico que muito ajudou, várias pessoas foram curadas por ele. O Zezé França foi padrinho
do padre Paulo Sérgio Figueiredo. Seu Sérgio. E logo mais vamos contar também um pouco da história do padre Paulo Sérgio. Aqui foi onde São José viveu a maior parte da sua vida, até que se despediu de nós. Keiji Tanesaka, um japonês que adotou o Queluz como terra natal. Aqui foi a última morada do Sokenji Tanesaka. Sokenji foi um homem muito honesto, trabalhador e deixou muitas saudades. E temos também a história do Sr. Kenji, um japonês que saiu da cidade de Hiroshima ainda criança. Alguns meses depois da sua partida, seu pai, sua mãe, ele e um irmãozinho menor ficaram sabendo da bomba de Hiroshima. Durante a travessia do oceano, Sr. Kenji tinha um irmãozinho pequeno, o qual passou mal, ficou muito doente e veio a falecer. Aquela criança foram obrigados a jogá-la ao mar. Sr. Kenji, após vários olhares, várias cruzadas de olhares com Dona Ziana, descobriu ser ela o amor da sua vida. Passado 1, 2 meses de simples olhares, ele foi até o pai dela e a pediu em casamento. E ficou ajustado. E dali a 2 meses eles se casariam. Aí então ele poderia beijar a noiva. Desse matrimônio vieram vários filhos. Depois de um certo tempo vieram fincar raízes em Queluz. Queluz, Dona Ziana, uma pessoa muito querida, era conhecida por todos como Dona Júlia. Essas são algumas das histórias tiradas da obra Queluz, Cidade dos Imortais, que formam hoje o documentário Raízes e Retratos. A história quase esquecida. Igreja de São João Batista. Como não falar de um ilustre filho de Queluz, que ordenou-se sacerdote aqui nessa mesma igreja, e ao seu voo estudou teologia em Lorena, estudou no Chile. Aqui em Queluz ele foi ordenado padre. Depois foi para Brasília e ali, infelizmente, foi vítima de um crime de latrocínio, onde perdeu a vida, saiu do mundo das criaturas e passou para o mundo do Criador. Deixou em Queluz sua família. Este é o documentário Raízes e Retratos. A história quase esquecida.